Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Na pequena paróquia de São Miguel, aninhada entre colinas verdejantes e bosques sombrios, havia uma lenda que ecoava pelos corredores escuros e pelos confessionários sombrios. Dizia-se que, há muitos anos, um padre dedicado e devoto, conhecido como Padre Tomás, foi possuído por uma entidade maligna durante uma confissão noturna, desencadeando uma série de eventos sinistros que assombraram a igreja por décadas. A confissão do Padre Tomás ocorreu em uma noite tempestuosa, quando os relâmpagos cortavam o céu escuro e os ventos uivavam entre os pinheiros altos. Um fiel desesperado buscou refúgio na igreja, buscando a orientação espiritual do padre para seus pecados. No entanto, assim que o fiel começou a confessar seus pecados mais sombrios, uma aura de terror encheu o confessionário e uma voz sinistra sussurrou nos ouvidos do padre, prometendo poder e indulgência em troca de sua alma. O Padre Tomás resistiu bravamente à influência maligna no início, mas a entidade possuidora era persistente e insidiosa. Gradualmente, a mente do padre começou a ser corrompida pelas promessas tentadoras da entidade, e sua personalidade gentil e compassiva deu lugar a uma figura sombria e sinistra. Os paroquianos começaram a notar mudanças estranhas no comportamento do Padre Tomás. Sua voz tornou-se gutural e distorcida, seus olhos brilhavam com uma luz sinistra e ele começou a proferir sermões perturbadores que exaltavam o poder das trevas sobre a luz. Os mais devotos da congregação ficaram horrorizados com a transformação do seu amado padre e começaram a evitar a igreja a todo custo. À medida que a influência maligna sobre o Padre Tomás se intensificava, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer na paróquia. Os sinos da igreja tocavam sem razão aparente, as estátuas religiosas pareciam se mover por conta própria durante a noite e sombras sinistras dançavam pelos corredores vazios. Os paroquianos começaram a relatar visões de uma figura encapuzada que os observava das sombras, emitindo risadas malévolas que ecoavam pela igreja. A congregação estava dividida entre aqueles que acreditavam que o Padre Tomás estava possuído por uma entidade demoníaca e aqueles que permaneciam leais ao seu líder espiritual. No entanto, quando uma série de eventos trágicos culminaram na morte misteriosa de um dos paroquianos mais devotos, a verdade se tornou inegável. Uma equipe de exorcistas foi convocada para confrontar a entidade maligna que havia tomado posse do Padre Tomás. Durante o exorcismo tenso e angustiante que se seguiu, o padre lutou contra a influência do mal que o consumia, revelando os segredos mais sombrios de sua alma enquanto a entidade resistia com toda a sua força. No final, a entidade foi exorcizada da paróquia, mas o preço foi alto. O Padre Tomás emergiu do confronto espiritual fraco e exausto, mas finalmente livre da influência maligna que o atormentara. No entanto, as cicatrizes daqueles eventos sombrios permaneceriam para sempre gravadas na alma da paróquia de São Miguel, lembrando a todos os perigos que espreitam nas sombras e a importância de permanecer vigilante contra as forças do mal. Na pequena paróquia de São Miguel, aninhada entre colinas verdejantes e bosques sombrios, havia uma lenda que ecoava pelos corredores escuros e pelos confessionários sombrios. Dizia-se que, há muitos anos, um padre dedicado e devoto, conhecido como Padre Tomás, foi possuído por uma entidade maligna durante uma confissão noturna, desencadeando uma série de eventos sinistros que assombraram a igreja por décadas. A confissão do Padre Tomás ocorreu em uma noite tempestuosa, quando os relâmpagos cortavam o céu escuro e os ventos uivavam entre os pinheiros altos. Um fiel desesperado buscou refúgio na igreja, buscando a orientação espiritual do padre para seus pecados.
No entanto, assim que o fiel começou a confessar seus pecados mais sombrios, uma aura de terror encheu o confessionário e uma voz sinistra sussurrou nos ouvidos do padre, prometendo poder e indulgência em troca de sua alma. O padre Tomás resistiu bravamente à influência maligna no início, mas a entidade possuidora era persistente e insidiosa. Gradualmente, a mente do padre começou a ser corrompida pelas promessas tentadoras da entidade, e sua personalidade gentil e compassiva deu lugar a uma figura sombria e sinistra. Os paroquianos começaram a notar mudanças estranhas no comportamento do padre Tomás. Sua voz tornou-se gutural e distorcida, seus olhos brilhavam com uma luz sinistra e ele começou a proferir sermões perturbadores que exaltavam o poder das trevas sobre a luz. Os mais devotos da congregação ficaram horrorizados com a transformação do seu amado padre e começaram a evitar a igreja a todo custo. À medida que a influência maligna sobre o padre Tomás se intensificava, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer na paróquia. Os sinos da igreja tocavam sem razão aparente, as estátuas religiosas pareciam se mover por conta própria durante a noite e sombras sinistras dançavam pelos corredores vazios. Os paroquianos começaram a relatar visões de uma figura encapuzada que os observava das sombras, emitindo risadas malévolas que ecoavam pela igreja. A congregação estava dividida entre aqueles que acreditavam que o padre Tomás estava possuído por uma entidade demoníaca e aqueles que permaneciam leais ao seu líder espiritual. No entanto, quando uma série de eventos trágicos culminaram na morte misteriosa de um dos paroquianos mais devotos, a verdade se tornou inegável. Uma equipe de exorcistas foi convocada para confrontar a entidade maligna que havia tomado posse do padre Tomás. Durante o exorcismo tenso e angustiante que se seguiu, o padre lutou contra a influência do mal que o consumia, revelando os segredos mais sombrios de sua alma enquanto a entidade resistia com toda a sua força. No final, a entidade foi exorcizada da paróquia, mas o preço foi alto. O padre Tomás emergiu do confronto espiritual fraco e exausto, mas finalmente livre da influência maligna que o atormentara. No entanto, as cicatrizes daqueles eventos sombrios permaneceriam para sempre gravadas na alma da paróquia de São Miguel, lembrando a todos os perigos que espreitam nas sombras e a importância de permanecer vigilante contra as forças do mal. Nas profundezas escuras e sombrias das antigas catacumbas, escondidas sob as ruas de uma cidade ancestral, havia um segredo terrível que assombrava os corações daqueles que ousavam se aventurar por seus corredores labirínticos. Era dito que ali habitava um monstro, uma criatura das trevas cujos rugidos ecoavam pelos túneis úmidos e cavernosos, sinalizando sua presença imponente e aterrorizante. A história do monstro nas catacumbas remontava a séculos atrás, quando a cidade era uma metrópole próspera e movimentada, e as catacumbas serviam como um labirinto subterrâneo para os vivos e os mortos. Diziam que a criatura havia sido despertada de seu sono milenar por algum evento desconhecido, e desde então vagava pelas entranhas escuras da terra, alimentando-se da escuridão e do medo dos intrusos que se aventuravam em seu domínio. Os primeiros relatos da presença do monstro surgiram quando trabalhadores das obras públicas começaram a desaparecer misteriosamente enquanto exploravam os túneis para expandir as redes de esgoto da cidade. Os poucos que conseguiram escapar relataram encontros aterrorizantes com uma criatura de proporções monstruosas, com garras afiadas como lâminas e olhos que brilhavam na escuridão como brasas ardentes. À medida que o pânico se espalhava pela cidade, uma expedição foi organizada para explorar as catacumbas e encontrar o monstro que assombrava os corações dos habitantes. No entanto, a maioria dos exploradores nunca retornou, e aqueles que conseguiram escapar das profundezas trouxeram histórias de horrores indescritíveis e encontros terríveis com a criatura das trevas. Com o passar dos anos, a presença do monstro nas catacumbas se tornou uma lenda urbana, passada de geração em geração como um conto de advertência sobre os perigos ocultos que se escondem sob os pés da cidade. Ainda assim, ocasionalmente, relatos de desaparecimentos inexplicáveis e encontros assustadores continuavam a surgir, alimentando o medo e a especulação sobre a verdadeira natureza da criatura que espreitava nas sombras. Hoje, as catacumbas permanecem como um local assombrado pela memória do monstro, e poucos ousam se aventurar em seus túneis escuros e claustrofóbicos. A lenda do monstro nas catacumbas vive como um lembrete sombrio de que, mesmo nas profundezas da terra, há horrores desconhecidos que aguardam aqueles que se atrevem a desafiá-los.
No canto sombrio de um antigo sótão empoeirado, esquecido pelo tempo, repousava um espelho antigo e enigmático, cuja superfície polida refletia não apenas o mundo material, mas também os segredos sombrios do além. Conhecido como o espelho do além, essa relíquia macabra era objeto de inúmeras lendas e histórias perturbadoras que assombravam os corações dos que ousavam olhar para sua superfície sinistra. A origem do espelho do além era envolta em mistério e especulação. Dizia-se que ele havia sido forjado em tempos antigos por um artesão cujo pacto sombrio com as forças do além conferiu ao espelho poderes além da compreensão humana. Outros afirmavam que ele era uma relíquia amaldiçoada, transmitida de geração em geração por uma linhagem de ocultistas e bruxos, cada um acrescentando sua própria camada de energia sombria à sua aura macabra. A lenda do espelho do além ganhou notoriedade quando pessoas começaram a relatar experiências inexplicáveis e aterrorizantes ao se depararem com sua imagem refletida. Alguns afirmavam ter visto visões de entes queridos falecidos, cujos olhos vazios refletiam uma dor eterna e um desejo de comunicação além do túmulo. Outros relatavam encontros perturbadores com figuras sombrias e distorcidas que pareciam se mover independentemente da vontade daqueles que se aventuravam a olhar para o espelho. A superstição em torno do espelho do além cresceu à medida que histórias de tragédias inexplicáveis e eventos sobrenaturais começaram a cercar aqueles que estavam em posse da relíquia assombrada. Diziam que ele era capaz de atrair as almas perdidas para seu domínio sombrio, aprisionando-as na superfície do espelho para toda a eternidade. Alguns afirmavam que até mesmo o próprio tempo parecia distorcer-se ao seu redor, criando uma atmosfera de desespero e terror que envolvia todos os que se aproximavam. Apesar dos avisos e das histórias macabras que cercavam o espelho do além, havia aqueles que se sentiam atraídos por sua promessa de conhecimento proibido e poderes além da compreensão humana. Muitos buscavam desvendar seus segredos sombrios, apenas para descobrir que o preço de tal conhecimento era alto demais para pagar. Aqueles que ousavam olhar para sua superfície sinistra muitas vezes eram consumidos pela loucura ou tragédia, condenados a vagar pelas sombras do além para sempre. Hoje, o espelho do além permanece como um símbolo de terror e fascínio, uma relíquia macabra cujo verdadeiro poder e propósito permanecem envoltos em mistério. Aqueles que ousam desafiar suas profundezas sombrias correm o risco de se perderem para sempre nas profundezas do além, condenados a vagar eternamente pelos corredores sombrios da alma. Há muito tempo, em uma remota vila esquecida pelas eras, erguia-se uma antiga igreja de pedra, cujo altar abrigava um segredo sombrio que assombrava as mentes dos moradores locais. Dizia-se que ali, sob o manto sagrado da religião, escondia-se o despertar de uma entidade demoníaca muito adormecida, cujo poder era tão antigo quanto o próprio tempo. A história do despertar do demônio no altar remonta a séculos atrás, quando a vila era palco de uma fé fervorosa e devoção inabalável. No entanto, por trás da fachada de piedade, ocultava-se uma antiga sociedade secreta que praticava rituais profanos e invocações proibidas em busca de poder e imortalidade. Esses cultistas sinistros realizaram seus rituais sombrios no altar da igreja, onde a presença do divino se misturava com as trevas do desconhecido. Durante uma noite de lua cheia, quando os véus entre os mundos eram mais finos, os cultistas invocaram uma entidade demoníaca de além-túmulo, selando um pacto sombrio que prometia poder além da compreensão humana em troca de sacrifícios profanos. O altar da igreja, banhado no sangue daqueles que ousaram desafiar o divino, tornou-se o receptáculo para a essência demoníaca, uma prisão para a entidade que aguardava seu momento de despertar. Por gerações, o segredo do despertar do demônio no altar foi guardado pelos descendentes dos cultistas, transmitido de pai para filho como uma herança maldita. A cada década, um sacrifício era feito para manter a entidade adormecida, mas as sombras da maldade cresceram dentro da igreja, contaminando cada pedra e cada viga com sua presença sinistra. O despertar do demônio finalmente chegou em uma noite de tempestade, quando um sacrifício falhou em conter o poder da entidade aprisionada. O altar tremeu e estremeceu, as trevas se retorcendo em torno dele enquanto a entidade despertava de seu sono profundo. Seus rugidos ecoaram pelos corredores da igreja, enchendo o ar com terror e desespero, enquanto os cultistas assistiam impotentes ao horror que haviam desencadeado. Com sua liberdade recém-conquistada, o demônio desceu sobre a vila com fúria implacável, espalhando caos e destruição por onde passava.
casas foram reduzidas a escombros, e as ruas estavam tingidas com o sangue daqueles que ousaram desafiar sua ira. O ar estava impregnado com o cheiro da morte, e o rugido do demônio ecoava pela noite, um lembrete sombrio do preço terrível pago pelo poder proibido. Hoje, a vila permanece abandonada e assombrada pelo espectro do despertar do demônio no altar. A igreja, agora um símbolo de terror e desolação, permanece como um lembrete sombrio dos perigos de brincar com forças além da compreensão humana. O altar, manchado com o sangue daqueles que sacrificaram suas vidas em nome do poder, continua a ser um portal para as trevas, um lembrete eterno do pacto sombrio feito há muito tempo.